Por que Deus permitiu a poligamia na Bíblia? A Bíblia é incrível. A Bíblia é verdade. A verdade em si é encontrada na Bíblia, e sabemos isso porque o autor da Bíblia é o próprio Deus. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e treinar em justiça, para que o servo de Deus possa estar completamente equipado para toda boa obra. A humanidade não escreveu a Bíblia, Deus escreveu. Se a humanidade tivesse escrito a Bíblia, tentaríamos nos retratar apenas de maneira positiva. No entanto, porque a Bíblia não foi escrita por humanos, mas por Deus, ela revela todas as falhas, erros e más decisões das pessoas sendo discutidas. Tomemos, por exemplo, Davi. Davi é descrito como um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia também nos revela que Davi tinha um problema com mulheres. A Bíblia não foi escrita por homens, foi escrita por Deus. Mas permita-me avisá-lo, tenha muito cuidado ao ler a Bíblia. Seja muito cuidadoso, muito cuidadoso ao ler a Bíblia. Digo isso para que você entenda que apenas porque algo está escrito na Bíblia ou registrado nela, isso não significa que Deus aprova o que está escrito. Algumas coisas na Bíblia são escritas como registros históricos, descrevendo o verdadeiro registro da história e o que estava acontecendo naquela época. A razão pela qual é importante entender isso é porque às vezes lemos coisas no Antigo Testamento e acreditamos que Deus aprovou esses atos, comportamentos ou práticas sobre os quais estamos lendo, mas isso não é necessariamente verdade. Há muitas coisas na Bíblia que são declaradas como fatos históricos, em vez de coisas sobre as quais devemos construir doutrinas. Porque a Bíblia é um registro histórico preciso do que aconteceu. Isso não significa que Deus aprovou ou aprovou as ações e comportamentos das pessoas. Isso simplesmente significa que Deus fez com que você conhecesse a verdade sobre o que aconteceu. Você tem que ter muito cuidado em culpar Deus por tudo o que lê na Bíblia. Agora, a questão hoje é, por que Deus permitiu a poligamia na Bíblia? Existem denominações que se descrevem como grupos cristãos, que percebem a poligamia como uma doutrina bíblica e algo que Deus permite. Não apenas permite, mas permite. O motivo, muitas figuras proeminentes do Antigo Testamento eram polígamas. Abraão, Davi, Salomão e muitos outros tinham várias esposas. 1 Reis descreve o fato de que Salomão tinha várias centenas de esposas e várias centenas de concubinas, que eram essencialmente esposas de status inferior. 1 Reis 11, verso 3. E ele tinha 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e suas esposas desviaram seu coração. Deus é o inventor do casamento como a instituição do casamento. Ele define o padrão para o casamento de acordo com sua vontade divina. O casamento não é uma instituição feita pelo homem, é uma instituição feita por Deus. Deus realmente permite que os crentes pratiquem a poligamia? Se a resposta for não, por que então foi praticada no Antigo Testamento pelos israelitas? Estas são algumas perguntas que as pessoas fazem sobre a poligamia e a visão bíblica dela. Um estudo cuidadoso das Escrituras revela que Deus não permite a poligamia. Apenas pessoas que querem justificar seus desejos pecaminosos usarão os heróis do Antigo Testamento como justificativa para isso. Vamos descobrir como Deus pretendia que o casamento fosse. Gênesis 2, verso 8. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudante que seja adequada para ele. Desde o momento em que Deus instituiu o casamento, sua vontade é que um homem se case com uma esposa, e não esposas. Deus não disse, farei várias ajudantes para ele. Ele disse, farei uma ajudante para ele. Quando Deus afirmou que não era bom para o homem estar sozinho, ele disse que criaria uma ajudante que fosse adequada para ele. Deus nunca disse que criaria ajudantes para o homem, mas uma ajudante. Isso nos dá a ideia de que uma mulher é suficiente para um homem de acordo com o padrão de Deus para o casamento. Se uma mulher não fosse suficiente para Adão,
Deus teria criado 2 mulheres para ele. De acordo com isso, Gênesis 1, versos 27 e 28. Então Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo ser vivente que se move sobre a terra. Foi um macho e uma fêmea que Deus criou. Ele não criou um macho e fêmeas, nem criou machos e uma fêmea, no início, quando o casamento foi instituído. Isso aconteceu porque o padrão de Deus era que um homem e uma mulher fossem unidos em casamento. Não há em lugar algum nas Escrituras onde Deus tenha ordenado que um homem se casasse com 2 esposas. Ao longo da Bíblia, descobrimos que os humanos estão em constante rebelião e desobediência aos mandamentos de Deus. E o casamento é uma dessas áreas onde as pessoas desobedecem a Deus e saem de seus limites estabelecidos. A maioria dos homens na Bíblia que praticavam a poligamia eram reis e líderes do povo. A maioria das pessoas comuns, pessoas médias, tinha apenas uma esposa e, tipicamente, apenas os reis podiam ter mais de uma esposa. Além disso, mais uma razão era que a maioria dos reis do Antigo Testamento desobedecia ao comando de Deus de não se casar com esposas de nações estrangeiras, além de Israel. Esses reis se casavam com princesas de outras nações para que pudessem fazer alianças com outros reis. Eles faziam isso para ter o apoio desses reis quando seus inimigos os atacassem. Lembre-se, a Bíblia revela uma representação precisa da história e do que aconteceu. A Bíblia realmente nos revela os efeitos negativos do casamento fora da vontade de Deus para o casamento. Examinando a vida dos homens na Bíblia, particularmente no Antigo Testamento que praticavam a poligamia, fica claro que suas experiências e casamentos não refletem a intenção original de Deus para o casamento. Primeiro, considere Abraão que tomou Hagar, a serva de Sara, e gerou Ismael através dela. Hagar e Ismael trouxeram uma distorção ao plano de Deus para Abraão, mas ainda Deus nunca apoiou isso. Deus não estabeleceu a poligamia, e essa foi a razão pela qual ele nunca apoiou o que Abraão fez. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha muitas esposas, mas foi além ao cometer adultério com a esposa de Urias. Quando Deus enviou o profeta Natã a Davi, a parábola do profeta mostrou que se um homem não está satisfeito com uma esposa, nunca estará satisfeito com muitas. Davi tinha muitas esposas, mas ainda assim cometeu adultério e assassinato apenas para ter a esposa de outro homem. As muitas esposas que ele tinha não o satisfizeram. A poligamia, de modo algum, satisfará uma pessoa. A luxúria nunca será satisfeita. A luxúria sempre cavará mais fundo e procurará algo novo. Salomão teria derivado satisfação ao se casar com muitas esposas se a poligamia satisfizesse. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Salomão era um homem sábio, mas estava falho nesta área de sua vida. Suas palavras eram sábias, mas suas ações e estilo de vida eram tolas. E não é isso como muitas pessoas em nossa época. Apesar de ter encontros com Deus 2 vezes em sua vida, as esposas de Salomão afastaram seu coração do Senhor e ele morreu afastado. Salomão admitiu no final de sua vida que tudo o que fez resultou apenas em vaidade. Devemos notar que, embora os patriarcas do Antigo Testamento sejam exemplos de fé para nós, eles não são nosso padrão quando se trata de moralidade. Repito, embora os patriarcas do Antigo Testamento sejam exemplos de fé para nós, eles não são nosso padrão quando se trata de moralidade. Nem tudo o que os homens do Antigo Testamento fizeram foi correto e moral. Por exemplo, Moisés matou um homem. Nenhum deles era perfeito. O único homem perfeito na história foi, e ainda é, Jesus. Jesus viveu, morreu e ressuscitou com uma vida perfeita. Os homens do Antigo Testamento, sim, eram homens de fé, mas isso não significa que eram homens de moralidade.
E apenas porque algo está escrito na Bíblia, não significa que Deus apoiou ou aprovou. Eles tinham falhas como qualquer outra pessoa. Certas falhas em suas vidas, as quais não devemos emular. No Novo Testamento, Paulo disse que qualquer pessoa que fosse um líder na casa de Deus deve ser marido de uma só esposa. 1 Timóteo 3, verso 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, de bons costumes, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo 3, verso 12. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governando bem seus filhos e suas próprias casas. Tito 1, verso 6. Se alguém é irrepreensível, marido de uma mulher tendo filhos fiéis, não acusados de dissolução nem rebeldes. As vidas daqueles que praticaram a poligamia na Bíblia nos oferecem lições importantes e instam à cautela. A Bíblia revela para nós, os leitores, que esse estilo de vida está longe de ser ideal por muitas razões, uma das quais é o conflito entre parceiros. Ela destaca a tristeza e a solidão que podem surgir. O casamento entre um homem e uma mulher já é complicado o suficiente. Você está lidando com dois indivíduos completamente diferentes, cada um com sua própria criação, vontades, experiências de vida, maneiras de pensar e métodos de chegar a conclusões. Um casamento com apenas dois indivíduos imperfeitos já é tão complexo. Agora imagine quão mais complicado se torna com uma terceira, quarta ou quinta pessoa envolvida. A Bíblia é clara. Um homem deve ter uma esposa e uma mulher deve ter um marido. E dentro desse casamento, a fidelidade é primordial. Encorajo você a permanecer fiel em seu casamento. Se você pensa que está acima de trair, é provável que caia, pois a Bíblia diz, 1 Coríntios 10, verso 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Faça um esforço intencional para permanecer fiel à sua esposa ou marido. O design de Deus para o casamento é que um homem seja casado com uma esposa enquanto ele viver. Isso porque o casamento é projetado por Deus para ser uma representação física da unidade que existe entre Cristo e a Igreja, sendo a Igreja a noiva de Cristo. Efésios 5, versos 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Este é um grande mistério, mas eu falo de Cristo e da Igreja. Não somos noivas de Cristo, mas a noiva de Cristo. Todos nós somos unidos como um só, formados como o corpo de Cristo. De acordo com o padrão de Deus para o casamento, são necessários dois para se juntarem e se tornarem um. Quando três ou mais se juntam em casamento, o padrão de Deus foi violado. O casamento, como descrito na Bíblia, não é apenas um contrato social ou uma conveniência pessoal. É um sacramento, uma aliança sagrada que espelha a união mística entre Cristo e sua Igreja. Assim como Cristo é fiel à Igreja, cada cônjuge é chamado a ser fiel ao outro, refletindo a dedicação e o amor inabalável que transcendem as conveniências mundanas e os desejos passageiros. A monogamia defendida nas Escrituras não é somente uma norma moral, mas também uma expressão de ordem, harmonia e dedicação profunda. Em um mundo onde as relações são frequentemente vistas através de lentes de benefício próprio ou satisfação imediata, o casamento bíblico nos desafia a olhar além do superficial, a buscar um amor que seja tanto redentor quanto transformador. Esse amor, enraizado na fidelidade e no compromisso mútuo, serve como um farol de esperança e um testemunho do poder curativo e unificador do amor verdadeiro. Ele nos lembra que, embora imperfeitos, somos capazes de manifestar a beleza divina em nossas vidas através da entrega genuína e do sacrifício pessoal. No fim, o verdadeiro significado do casamento transcende a união de duas pessoas. Ele simboliza a jornada de crescimento espiritual conjunta, a busca contínua pela santidade e pela graça divina. Assim, ao contemplarmos a vastidão e a profundidade do amor que Deus tem por sua criação,
Somos chamados a imitar esse amor em nossas próprias vidas conjugais. O desafio é grande, mas a recompensa é a eternidade compartilhada em harmonia e paz, refletindo a própria essência do amor divino. Este é o chamado sublime do casamento. Não apenas viver juntos, mas crescer juntos na luz de Deus, aperfeiçoando-se mutuamente na jornada, que é tanto terrena quanto eterna. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna e deixar sua vida de pecado, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida.